A paz do Senhor, o Senhor tocou no meu coração para fazer este vídeo e eu vou contar um pouco do meu testemunho aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível porque é grande. Tudo começou lá pelos meus 13 anos por aí, quando eu morava com a minha mãe e com meu pai, e a nossa vida familiar desmoronou. Meu pai começou a usar droga, a beber, minha mãe começou a também usar droga. Aí nós fomos parar no abrigo, ficamos 3 meses e a minha mãe perdeu a gente novamente pro abrigo. Eu fiquei 3 meses e não fui mais, as minhas irmãs voltaram pro abrigo. E nesse que eu não fui aí, eu tinha uns 14 anos mais ou menos, eu conheci um rapaz e através desse rapaz aí eu conheci o mundo do crime e comecei a roubar, comecei a fazer coisas erradas. Comecei a vender droga e o mundo foi fazendo a minha cabeça. Cada vez mais eu queria me infiltrar no mundo. Só que antes disso tudo acontecer, eu ia para a igreja, eu frequentava a igreja. Antes da minha mãe usar droga, meu pai, a gente frequentava a igreja. Só que meu pai caiu no laço do diabo. Enfim, eu queria saber do mundo, eu me desprendi totalmente da igreja. Não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de Deus. E eu comecei a buscar as coisas do mundo que me saciava a carne, onde eu tinha prazer nas coisas do mundo. Até que eu engravidei com 15 anos, tive meu primeiro filho, depois engravidei aos 16 novamente. Tive 16 já indo para os 17, tive uma filha, onde esse meu relacionamento era muito perturbado, muito exaustivo, porque eu apanhava, eu carrego até hoje marcas no meu corpo, que eu apanhava e me deixou tanto feridas fisicamente, como tinha deixado ferida no coração. Apanhava, fui traída várias vezes, humilhada, e mesmo assim não buscava a presença do Senhor. E vivia uma vida separando, voltando, não tinha força para separar, para me desprender desse relacionamento. Fui conhecendo balada, festa, aqueles doces que bebe na balada, né? E droga, cigarro e maconha. E essa era a minha vida, bebida. Até que um dia eu consegui me separar dessa pessoa. Me separei dessa pessoa e foi onde me joguei totalmente para balada, para bebida. Só queria saber de beber, só queria saber de fazer festa. Até que um dia o diabo preparou um laço para mim, onde eu comecei a sentir atração por uma mulher e foi só uma mulher que o diabo colocou no meu caminho. E eu lembro até hoje que eu fui trabalhar em um lugar e essa pessoa chegou para mim e falou, né, pediu para ficar comigo e eu falei que não, porque eu não ficava com mulher e eu não gostava de mulher. Sentia atração por homem. Até que um dia ela botou o dedo assim no meu rosto, lembro como se fosse hoje, falou assim, ó, eu vou ficar contigo porque eu fico com todo mundo que eu quero. E naquele tempo eu não entendi, mas nesse tempo, hoje eu sei que foi o diabo falando comigo naquele momento através dessa pessoa e eu caí. A partir daquele dia, a minha vida mudou. Eu comecei a sentir atração por mulher, coisa que eu não sentia. Eu comecei a sentir e eu comecei a ter uma relação com essa mulher. Depois de 6 meses, me separei. E nesse tempo aí que eu passei no mundo, eu carreguei no meu coração muita mágoa. Esse tempo, a minha mãe também, ela virou moradora de rua de uma família boa que eu tinha, eu vi tudo desmoronar. Tanto a minha vida como a vida da minha mãe, a vida do meu pai. Minha mãe virou moradora de rua, começou a usar crack. Meu pai virou alcoólatra e eu sofria muito porque quantas vezes eu quis um abraço da minha mãe, quantas vezes eu quis um abraço do meu pai e não pude ter por esse fato de eles, né, estarem julgados por aí usando droga, e isso me entristecia muito. Até que um dia eu carregava muitas mágoas no meu coração e isso encadeou uma depressão dentro de mim. Eu chorava, eu era uma pessoa muito triste, uma pessoa com semblante muito abatido.
Tentava mostrar para todo mundo que eu era feliz, mas por dentro só Deus me conhecia. Só Deus. Até que um dia eu conheci o rapaz que é meu esposo, que eu sou hoje, que o Senhor me concedeu. E comecei a ter um relacionamento com ele e o Senhor começou a tocar no meu coração para buscar a presença do Senhor. E eu não quis. Não quis buscar a presença de Deus. Até que o Senhor permitiu que algo acontecesse dentro da minha casa com o meu filho mais velho. E o Senhor permitiu que, o diabo se apresentasse para ele todas as madrugadas. O Senhor não, quem permitiu fui eu, pela minha rebeldia, não queria nada com Deus. E quando a gente não quer nada com Deus, automaticamente a gente dá liberdade para o diabo trabalhar na nossa vida, porque se não é Deus que trabalha, é o diabo. Se não é Deus que está tomando conta da tua vida, é o diabo. Então, eu dei permissão para o diabo trabalhar na minha vida. Deus estava querendo dar um livramento, me chamando para ir para a presença dele. Mas eu, teimosa, não quis. E o meu filho olhava para mim, não para os meus olhos, ele olhava para trás de mim, como se tivesse alguém atrás de mim. Foi aonde eu comecei a perceber que tinha algo de estranho. Onde eu parava dentro da minha casa e me arrepiava, onde eu sentia coisas ruins, aonde o meu filho olhava para mim para conversar comigo, em vez de olhar nos meus olhos para mim, olhava para trás de mim. E eu lembro até hoje que um dia eu olhei para trás e eu ficava com medo. Eu comecei a sentir que tinha algo de errado. E meu filho acordava toda madrugada chorando, berrando, desesperado. Era um choro desesperador. Ele não sabia falar naquele tempo, ele tinha um aninho e pouco. E o Senhor começou a tocar no meu coração até que isso aconteceu e eu resolvi ir. E é sempre assim, né? Deus chama a gente nunca quer. Quando acontece algo de ruim, a gente vai correndo para Deus, né? Não deixa o diabo tocar no que tu mais ama. Foi assim que aconteceu comigo. Eu, para buscar a presença do Senhor, eu tive que deixar o diabo tocar no que eu mais amava, que era nos meus filhos. Pela minha rebeldia, não permita isso. Você tem a capacidade de escolher se tu quer ir pelo bem ou pelo mal. Eu, felizmente, permiti que tudo isso acontecesse antes de buscar a presença do Senhor. E eu fui buscar a presença do Senhor e na igreja o Senhor me revelou que o diabo se apresentava para o meu filho toda madrugada e que quem andava atrás de mim era o diabo. E foi aonde eu percebi que era por isso que o meu filho olhava tanto como se tivesse alguém atrás de mim. Só que Deus usou uma mulher para falar isso para mim e a mulher não conhecia a minha vida. Eu liguei uma coisa com a outra. Eu comecei a buscar a presença do Senhor, buscar. E lá pelos 6 meses que eu estava buscando a presença do Senhor, o diabo começou a me lembrar do meu passado. E todas as mágoas passadas é aonde que se desencadeou uma depressão dentro de mim. Uma depressão que chegou ao ponto de eu querer tirar a minha própria vida. Chegou ao ponto de eu querer desistir de tudo, de eu orar para o Senhor tirar a minha vida, de eu não aguentar mais. Para todo mundo eu estava bem, mas dentro de mim, na minha casa, só o Senhor sabia como eu estava. É uma dor sem fim que não tem explicação, um vazio. E o diabo começou a falar para mim que o Senhor era insuficiente. Porque eu estava indo para a igreja e cada vez que eu ia, parecia que piorava. Parecia que tudo desabava. E isso era um processo de libertação. E eu não estava entendendo o processo de libertação do Senhor na minha vida. Porque o processo de libertação é doloroso. O processo de libertação exige renúncia para o Senhor te libertar. E através desse processo, o diabo começou a trabalhar na minha mente. Eu fui fraco de ouvidos. E ele foi me lembrando do passado, ele foi me lembrando da minha mãe. Falava para mim, sua mãe tá na rua, tua mãe é moradora de rua. E só Deus sabe como é você deitar numa cama sabendo que tu tem uma cama, sabendo que tu tem um prato de comida e a tua mãe tá comendo comida do lixo. A tua mãe tá passando frio. Só Deus sabe a dor de uma filha quando se submete a uma situação dessa. E eu comecei a lembrar de todas as coisas e eu não aceitava que isso aconteceu na minha vida, não aceitava e não entendia, até que eu fiquei com depressão. E eu comecei a achar que o Senhor não era suficiente para a minha vida e eu queria procurar um médico. Até que o Senhor falou assim para mim que não precisava procurar um médico,
que ele ia curar, que ele ia tirar isso de mim, porque ele entendia o que eu estava passando. Ele entendia que todas as lágrimas ele recolhia. E eu pus a minha confiança totalmente no Senhor, totalmente nele. Até que um dia o Senhor deu uma visão para mim. Eu deitada na minha cama, o Senhor mostrou para mim um anjo, e esse anjo falava para mim não ter medo, que ele veio enviado do Senhor, pelo Senhor. O Senhor tinha enviado esse anjo para mim. E eu não conseguia mexer o meu corpo, e esse anjo botava a mão aqui em mim, dentro do meu coração ele tirava uma raiz preta, puxando uma raiz preta. E depois ele sumiu. E ele falava para mim que ele precisava fazer isso. E depois sumiu e eu voltei em si. E a partir deste momento a dor foi passando. Depois disso eu chorei ainda, mas não tanto como antes, mas aos poucos eu fui sentindo a mudança do Senhor na minha vida. O Senhor foi me livrando da depressão e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não tenho mais depressão. O Senhor me curou da depressão. Se você acha que tu tá passando por isso e que não tem cura, meu Deus, se o diabo já falou para ti que Deus não é suficiente na tua vida como ele falou para mim, não caia nessa. Não caia nessa, porque muitas das vezes o diabo falou assim pra mim, ó, tira a tua vida, prova que Deus te ama, se enforca, não tranca a porta da tua casa, e se Deus te amar, ele vai enviar alguém, vai abrir a porta a hora que tu estiver se enforcando. Não caia nessa, é mentira do diabo. Não deixe ele trabalhar na tua vida, mas tenha autoridade e repreenda, porque eu não tive. Até que o Senhor falou para mim, tenha autoridade, tenha autoridade. E um dia eu estava chorando na minha cama, chorando, e o Senhor falou assim para mim, por que tu tá chorando se eu te dei autoridade? E eu levantei e eu comecei a repreender. Eu falei, eu repreendo agora todo espírito suicida, todo demônio da morte. Eu comecei a repreender. E a partir daquele momento que eu tomei uma atitude, eu vi o agir do Senhor na minha vida. Isso é só um pedaço do meu testemunho, porque se eu for contar, eu fico aqui horas contando. E o que eu ganhei servindo ao Senhor? Minha mãe passou 8 anos usuária de droga morando na rua. Hoje ela está lá, numa casa, comendo, dormindo numa cama. O Senhor tirou ela das ruas e tirou ela das drogas. O que eu ganhei servindo ao Senhor? A minha filha ia morrer com uma meningite tuberculosa. Tava sem andar, tava sem comer, tava ficando vesga e os médicos não queriam me dar esperança. Mas o Senhor realmente, mais uma vez, provou que Ele é muito mais além do que a medicina fala. Ele livrou ela da morte. O que eu ganhei servindo ao Senhor, a dor que eu sentia, o Senhor libertou. Aquela paz que eu não tinha, o Senhor me deu. O que eu ganhei servindo ao Senhor, um esposo maravilhoso, um companheiro. Quando eu perdi a esperança eu sofri tanto que eu pensei assim, ó, meu Deus, eu nunca vou encontrar um homem bom na minha vida, porque não deve ter homem bom. E o Senhor deu uma pessoa boa para mim, um companheiro maravilhoso. O que eu ganhei servindo ao Senhor, a presença dele é incomparável. A presença dele é algo que não tem explicação. A presença do Senhor é tudo na nossa vida. E o que nós vamos ganhar servindo ao Senhor é a morada eterna na Nova Jerusalém. É aquilo que ele prometeu para todos, que ele ia subir a preparar um lugar para mim e para você. É isso, essa é a importância de servirmos ao Senhor, para um dia ver o Senhor na glória e morar no céu com Ele. Vamos servir ao Senhor, é luta. O Senhor te chama para esta guerra. O Senhor te capacita, como Ele me capacitou e tem capacitado. Ele que te capacita. Se tu tem depressão, descansa no Senhor. O Senhor vai te curar. Busca sim alguém, busca ajuda, não se cale diante disso. Eu me calei, eu sofria sozinha. Não precisa sofrer sozinho. Busque a Deus, clame por Ele, conversa com a tua mãe, conversa com alguém, com o teu esposo. Não faça o mesmo erro que eu fiz. Não deixe o diabo tocar no que tu mais ama para você servir ao Senhor. Busque o Senhor enquanto é tempo, enquanto Ele te chama. Se o Senhor colocou desejo no teu coração de buscar a Ele, é porque já está na hora. O Senhor tem saudade, o Senhor está te chamando. Busque a Deus. Fique na paz de Deus, esse é o meu testemunho. Que o Senhor possa falar com você através desse vídeo.
Amém? Fica na paz de Deus aí, que Deus abençoe a tua vida.